Olá, amados, mais uma vez eu vos saúdo com a graça, a paz, a misericórdia e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você recebe? Se você recebe, diga amém. Eu quero passar aqui nesse exato momento para tratar com vocês aqui no nosso grupo, a fim de trazer uma mensagem que venha causar enlevo espiritual na mente de cada um de vocês. E acredito que esta mensagem eu a vá colocar em alguns grupos. Quem sabe eu a coloque também no canal para abençoar a vida dos novos inscritos. Amém? Então, aqui quem vos fala é o vosso servo, irmão Fabiano, pastor segundo a vontade de Deus e não da vontade. Amém. Eu gostaria de falar com vocês nesse exato momento sobre um tema muito importante, o qual ele precisa ser tocado e citado constantemente na vida de todo aquele que serve a Deus na obra. Todo aquele e aquela que apresentam as suas vidas para o trabalho, que apresentam as suas vidas para o serviço. Eu gostaria de chamar a sua atenção em poucos minutos, por favor, pare o que você está fazendo e preste atenção, porque o Espírito Santo vai falar com você. Amados, eu quero falar com vocês sobre a importância de algo chamado quebrantamento nesse momento. Qualquer pessoa que serve a Deus, ela descobrirá mais cedo ou mais tarde que o grande impedimento para a sua obra não são as outras pessoas. O grande impedimento para que haja uma manifestação do céu na obra em que ela exerce não está pautada, centrada naquilo que as outras pessoas estão ocasionando nessa obra ou a ela. Ou seja, tanto para o bem quanto para o mal, a coisa mais importante que nós precisamos entender, compreender, é que a vontade de Deus, ela precisa ser feita de acordo com o fluir da unção de Deus. A vontade do Senhor precisa ser desenvolvida de acordo com o poder de Deus, de acordo com a unção e a autoridade que o nosso Deus nos concede. Glória a Deus. Mas, amados, todo aquele que vive atrás do véu, todo aquele que está realmente entregue nas mãos do Senhor para realizar, para operar aquilo que Deus realmente quer, vira e mexe, ele acaba ficando meio assustado quando percebe algumas pessoas que deveriam já estar muito mais desenvolvidos, algumas pessoas que deveriam já estar muito mais fluentes no querer de Deus, no agir de Deus, na obra do Senhor propriamente. Sabe o que acontece e o que falta para muitos desses obreiros, meus amados irmãos? Falta-lhes o poder do quebrantamento. Então, pessoas que às vezes olham para suas próprias vidas e dizem assim: a coisa não está fluindo, eu não estou sentindo Deus. A coisa não está fluindo, eu não estou sentindo o poder de Deus na minha vida. A coisa não está fluindo, tem alguma coisa que está atrapalhando, tem alguma coisa que está causando uma espécie de uma estranheza, e a pessoa de repente começa a fraquejar, a pessoa de repente começa a desanimar, a pessoa começa de repente a andar para trás, chega para o líder, chega para o pastor, chega para o homem de Deus e diz: olha, eu quero entregar a obra,
tem algumas coisas que não estão batendo bem, eu estou sentindo uma espécie de uma aflição dentro do meu coração. Aí, geralmente, essas pessoas, quando querem abandonar a obra, começam a colocar uma série de impedimentos, e alguns, na verdade, são apenas subterfúgios, questões que são colocadas e levantadas que não têm fundamento algum sequer, mas que quando essas pessoas se pegam e percebem que estão vivendo esse momento de fraqueza espiritual, começam então a declarar determinadas palavras. Eu quero te dizer o seguinte nesta noite, para você que está me ouvindo agora, você principalmente que vive da obra ou trabalha na obra, você que exerce uma função, você que é um diácono, uma diaconisa, você que é um presbítero, ou dependendo do ministério, uma presbiteriza, você que é um evangelista, dependendo do ministério, alguns têm evangelistas, outros não. E quem sabe neste momento algum pastor, algum bispo, algum apóstolo está tendo a simplicidade, a humildade de vir ouvir essa mensagem. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que o problema para a sua obra não estão nas outras pessoas. E agora eu quero falar mais prontamente sobre a obra que existe dentro de você. Eu quero te dizer que o problema para que você esteja se sentindo bem, para exercer a vontade de Deus, para você ir pregar, ir louvar, ir tocar, ir servir como um instrumento, para que você continue fazendo aquela obra lá de oração, dirigindo aquela mesa, dirigindo ali na liderança junto com outras irmãs. Eu quero falar com alguém neste momento que tem se sentido fraco, abatido, se sentido seco. Tem pessoas que às vezes se sentem assim, meio seco, meio seca. Olha, a culpa não é de outras pessoas. A culpa é da própria pessoa. É da própria pessoa. Nós somos divididos pelo menos em duas partes, na verdade três, mas eu quero chamar a atenção neste momento a vocês para duas partes importantíssimas. Veja bem, a primeira parte eu vou chamar de um homem interior e a segunda parte eu vou chamar de um homem interior. Amém? Quando o nosso homem exterior e o nosso homem interior não estão em harmonia, pois esses dois eles tendem para direções opostas, então o homem exterior ele vai sentir-se o homem exterior. O que é o homem exterior, pastor? O homem exterior é a nossa alma e o homem interior é o nosso espírito. Então, quando eles não estão em harmonia, geralmente o homem exterior ele fala mais alto do que o homem interior. O homem interior, que é aquela faculdade do espírito, ela se incomoda em ter a alma dominando. E a alma, quando está por cima, ela quer determinar, ela quer mandar, ela quer deixar claro que você nesse dia não vai para o culto porque nesse dia está tendo o jogo do seu time. E que ficar ali na sua cama ou no sofá junto com a família ou com os amigos, naquele bate-boca, naquela diversão, ou quem sabe alguém diga assim, não, hoje eu vou para o cinema, hoje eu vou fazer as coisas que eu quero, que a minha alma está pedindo. E eu não estou querendo dizer para alguém que deixar de fazer isso, ou fazer isso seja problema, entenda, eu estou dizendo o caso, por exemplo, daqueles dias em que você precisa colocar as mãos na massa, em que você precisa trabalhar, em que você precisa continuar sendo instrumento de Deus e você não consegue fazer. Por quê? Porque o homem exterior está dominando. A alma está subjugando o espírito da pessoa. Então, nesses dias, essa pessoa ela se sente incapaz de obedecer os mandamentos mais sublimes de Deus. Então, essa pessoa perceberá rapidamente, irmãos, que a maior dificuldade acha-se no seu homem exterior, pois é ele que impede de fazer o uso do seu espírito. Muitos servos de Deus, irmãos, preste atenção, eles nem sequer conseguem fazer as obras mais simples, mais elementares no reino de Deus.
normalmente devem ser pessoas altamente capacitadas, não é? Pelo exercício do seu espírito, porque são pessoas que conhecem a palavra, que oram, pessoas que têm o discernimento e então conseguem discernir a condição espiritual de outras pessoas que entram na casa de Deus. Tem, além do conhecimento da palavra e o poder de discernir a condição espiritual das pessoas, tem o poder também de entregar as mensagens de Deus com unção e receber as revelações de Deus, ministrar com virtude e fazer com que o jugo do povo caia por terra. Mesmo assim, meus irmãos, devido muitas das vezes às distrações do homem exterior, aí é que está o nosso problema. Parece então que o nosso espírito não funciona apropriadamente. Parece que ele não está mais funcionando. Há momentos que a pessoa começa a dizer: Senhor, cadê o teu espírito? Senhor, cadê o teu espírito? Aí, quero te dizer que o Espírito Santo nunca saiu de dentro de você. Ele permanece aí, inteiro, completo, cheio. O que está faltando em você é uma coisinha chamada poder de Deus. Porque para que o poder de Deus se manifeste, é necessário haver antes o quebrantamento. O quebrantamento nada mais é do que você perceber que aquela parte que estava com uma dificuldade de extravasar, ou seja, o espírito, para que ele possa extravasar, ele vai precisar usar a sua alma, ele vai precisar usar o homem exterior. Então vamos lá, você agora, por exemplo, está aí, aonde você está me ouvindo, você está vestido. E você, minha irmã, está vestida. Então digamos que essa roupagem que você está aí agora, nesse momento, é o seu espírito. Mas quando faz frio, você sente a necessidade de colocar um agasalho por cima. Esse agasalho e essa jaqueta significa o nosso homem exterior, significa a nossa alma. E acima da nossa alma, acima dessa segunda roupagem, tem o nosso corpo. Então, o corpo serve para você expressar, para você movimentar, falar, o uso da voz, o olhar, ministrar, isso é o corpo. Mas o espírito precisa encontrar um meio para sair, para poder alcançar o meio de atingir o lado de fora. Quem pode me entender? Então, amados, é basicamente porque eu sou um homem que possui um espírito que às vezes não foi tratado, que me faz ter dificuldades para viver uma vida como cabeça, que me faz ter a dificuldade de ter uma vida como cabeça. Se você vence esse invólucro do homem exterior da sua alma, aí você passa a ser uma pessoa por cabeça e não cauda. Veja o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Veja comigo, aprenda a Bíblia Sagrada nesse momento. No versículo 22, a palavra do Senhor está dizendo assim: porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Veja bem, numa outra expressão, numa outra linguagem bíblica, né? Numa outra versão está dizendo: porque no tocante ao homem interior, ou seja, ao espírito, tem o prazer na lei de Deus. Então, ele continua a dizer, ele vai continuar a dizer: mas eu vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei dos meus pecados. Da lei do pecado que está onde? Nos meus membros. Aí ele vai declarar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu quero te dizer que esse homem exterior, ele precisa ser tido, amado. Você não pode abrir mão de um ensino da palavra, primeiramente, e de uma manifestação de oração, porque é aquela velha máxima, né? Você precisa entender que a leitura da palavra e a oração livra o cristão do mundo. Então, se nós formos, por exemplo, a Efésios capítulo 3, venha comigo em Efésios capítulo 3, no versículo 16, em Efésios capítulo 3, está escrito assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais
revestidos ou corroborados com poder pelo seu espírito aonde? No homem exterior ou interior? No homem interior. Então, amados, fora desse homem interior, a alma na qual funcionam nossos pensamentos, nossas emoções, a nossa vontade. O homem periférico, no caso, é o nosso corpo físico. Então eu quero lidar com vocês agora falando sobre o homem interior como sendo o espírito e o homem exterior como sendo a alma. Nós esquecer que nosso homem interior é o espírito humano, onde Deus habita, onde seu espírito se combina com o nosso. É assim, amados, da mesma forma a qual eu acabei de dar o exemplo para você. Você se veste com uma roupa, é o espírito. A segunda é a alma, a terceira é o corpo. Então, é necessário que para que o espírito consiga... Sabe quando os policiais vão fazer uma empreitada, eles precisam chegar numa casa e às vezes eles vêm logo largando o pé na porta para pegar o bandido de surpresa, ou vêm com aquele ferro ao qual eles jogam direto ali na maçaneta e abrem a porta, derrubam com facilidade? É mais ou menos isso que o seu espírito precisa fazer. O problema não é você ter o Espírito Santo ou não, porque você tem, você está cheio. O problema é que a tua alma está cheia. A tua alma está cheia de WhatsApp, a tua alma está cheia de Facebook. A tua alma está extremamente agitada com os problemas dessa vida, com os negócios dessa vida. A sua alma está preocupada com o pagamento da conta, com o pagamento da mensalidade. A sua alma está preocupada com as necessidades da família, necessidade da casa, necessidade do trabalho. A sua alma, muitas das vezes, por tantas aflições que vêm contra ela, a pessoa acaba por entrar num processo de depressão. O que é depressão e a ansiedade, por exemplo? É nada mais, nada menos do que descrer de que o futuro já está guardado por Deus, de que vai haver provisão do Cordeiro de Deus para a nossa vida. Veja bem, eu iniciei falando voltado para um obreiro de Deus, para pessoas que fazem a obra. Porque há pessoas que de fato têm um desejo, um sentimento no coração de exercerem uma função, mas às vezes ficam preocupados, procurando, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Eu estou quase caindo, eu estou quase falhando, eu estou quase pecando e o meu espírito não está percebendo. Meu Deus, a minha alma não está percebendo. Meu Deus, eu estou quase entrando em parafusos. O que é? Me ajuda. Então eu venho dizer para você nesse momento que você precisa aprender como trabalhar para Deus, irmão e irmã. Você deve saber que aquele que pode trabalhar para Deus é também aquele cujo homem interior pode ser liberado, ou seja, você tem que dar com o pé na porta e entrar. Então, meus irmãos, a dificuldade que é básica de um servo de Deus, ela se acha no fracasso do homem interior de irromper pelo homem exterior. Ela tem que passar pelo homem exterior. Então, no nome de Jesus, nesse exato momento, eu quero que você entenda a passagem ao qual se encontra no livro de João, capítulo 12. A nossa natureza, ela tem que ser quebrada, meus irmãos.
A nossa natureza, aquela coisa de que olha só para si, para o umbigo, que se preocupa só com o seu descanso e não olha mais para as almas que estão morrendo, não se preocupa mais com as almas que estão nesse exato momento indo direto para o inferno, sabe? Nesse exato momento, por exemplo, em que há alguém faltando o culto, uma alma nesse dia poderia ter ouvido uma palavra e poderia ter ido para o céu ao invés de ir para outro caminho. Você já parou para pensar nisso? Então, os guerreiros se preparam para a batalha, se preparam para uma grande luta. E Jesus é o nosso capitão. Então, se a pessoa que serve a Deus, que diz que quer servir a Deus, que diz que quer fazer a vontade de Deus, ainda só olha para o seu próprio ego, para o seu próprio umbigo, amado, me desculpa, mas você precisa nascer de novo. Você precisa entender o que é que está acontecendo com você. Então, em João, capítulo 12, é uma passagem que diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, veja bem, amados, a vida não está no grão de trigo. Não está no grão de trigo. É assim? A vida está onde? Amados, a vida está sim no grão de trigo, só que há um problema. Há uma casca nela. Então, existe um processo. Para que haja fruto, esse grão de trigo precisa ir romper a casca e encontrar terreno. Nesse terreno, nesse solo, precisa encontrar água para que então possa ocorrer um processo. E ali sim vai se manifestar algo forte, algo lindo, algo tremendo, algo belo. Ali sim vai haver o que nós chamamos de brotar e de crescer. Então, a vida está no grão de trigo que está lá dentro, tá entendendo? Mas há uma casca, você está compreendendo? Uma casca muito dura, do lado de fora, meu amado irmão, minha amada irmã. Talvez o seu problema não seja esse que você está imaginando, eu não me sinto mais um servo de Deus, não me sinto mais um pastor, eu estou caído, eu estou isso, estou aquilo. Não. Você só não está colocando a tua vida no padrão que Deus quer. Então, enquanto aquela casca ela não for rachada, ela não é aberta, o trigo não tem como nascer, o trigo não tem como brotar. Eu preguei ontem parte dessa mensagem numa igreja, numa Assembleia de Deus. Então, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, amado, tem que morrer. E que morte é essa, pastor? Talvez alguém me pergunte. Eu quero te dizer, essa morte é o arrombar da casca, é a destruição da casca, é a explosão, é aquela rachadura que quando o grão vai crescendo, sabe quando os pintinhos começam a nascer e os ovos vão rachando? É isso. O grão de trigo tem que vir para fora. A casca tem que ser rompida. E tudo isso tem um processo, né, irmãos? É mediante a cooperação da temperatura, né? Como é que está a temperatura da tua vida agora? Tá quente, né? A situação não tá fácil, pastor. Talvez alguém me diga. Me parece que eu não sou mais a velha pessoa que eu sou. Parece que eu não oro mais como orava antigamente, sabe? As pessoas olham para mim, esperam que eu entregue recados de Deus como antigamente, mas eu não sei o que está acontecendo, parece que eu não tenho vida mais. Alguém pode estar me dizendo agora, ouvir essa mensagem. Olha, eu não estou conseguindo nem pregar mais a palavra, eu já tive muita eloquência, muita sabedoria, mas agora eu tô caído. Pois é, amado, é porque esse grão de trigo, ele não está mais morrendo. Você ressuscitou, de certa forma, algumas coisas que não deveriam. Mas o grão de trigo tem que morrer. Então, essa temperatura que você está sentindo agora, aproveita ela e aceita o tratamento de Deus. Essa umidade do solo que você está sentindo agora, hein? Fala comigo, grão de trigo. Fala comigo, grão de trigo. É contigo mesmo que o Senhor está falando agora. Aproveita essa umidade do solo aí, amado. Aproveita. Aproveita que o Senhor está trabalhando dentro de você. Então,
uma vez que essa casca ela é rompida mediante essa cooperação, né? Ela é fendida, ela é aberta, então o trigo começa a crescer. Então veja bem, a questão aqui não é se há vida dentro, mas sim se a casca externa, se ela foi rachada. Tem que haver uma rachadura. O grão de trigo, ao cair na terra, tem que morrer, meus irmãos. Então é necessário que dirijamos estas palavras para todo aquele grupo de pessoas que possuem vida do Senhor, entre aqueles que possuem a vida do Senhor e podem ser achadas nas duas condições distintas, né? A primeira é aqueles em que a vida é confinada, restringida, aprisionada, e logo ela não vai ter capacidade de se manifestar. A outra é aqueles que o Senhor forjou um caminho. Aleluia! E se o Senhor forjou um caminho já nessas vidas, se elas pararam de ficar reclamando do que lhe está acontecendo e estão agradecendo ao Cordeiro, entenderam que o grão de trigo precisa cair na terra e morrer, então eles dizem, aleluia, Senhor, obrigado por esse agir. O Senhor encontra caminho em algumas pessoas, em outros Deus não tem encontrado tanto. Mas nesses que o Senhor forjou um caminho, eles têm vida. E por eles terem vida, portanto, essa vida é liberada. Então alguém pode me perguntar agora no final dessa mensagem, pastor, como eu faço para obter essa vida? Pastor, como é que eu faço para restaurar essa vida, esse poder em mim? Pastor, como é que eu faço? Bom, eu quero responder para você finalizando essa mensagem. Você precisa permitir que esta vida apareça. Eu vou repetir, pode parecer difícil ou muito fácil. Depende do seu grau de conhecimento, do seu grau de maturidade espiritual. Você precisa permitir que esta vida apareça. Porque o Espírito Santo de Deus, o dia que você entender que a obra toda inclusiva de Cristo Jesus, ela já está em você, não há quem te segure, não há quem possa te destruir, meu amado irmão, minha amada irmã. O dia que você entende que Cristo está morando por completo dentro de você, meu amado. O dia que você entender que você está de fato assentado em lugares celestiais, acima de principados e potestades, os demônios então, ao ouvir a tua voz e perceberem que você sabe a chave, que você tem o conhecimento, então eles vão se submeter. E vão temer porque vão dizer, agora ela sabe que nós somos gatos desdentados. Agora ele entendeu que nós já perdemos a luta, então nós perdemos agora a batalha contra ele e contra ela. Nós vamos ter que sair da vida dele e da vida dela. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você voltar a permitir que esta vida apareça, a necessidade que Deus tem de trabalhar em você, ela vai ser suprida. Quando dizemos que temos necessidade de que o Senhor nos quebrante, não é, irmãos, meramente um modo de falar, nem é apenas uma doutrina, isso é coisa vital para a nossa vida. Que nós sejamos quebrantados. Então eu te digo, receba neste momento esta palavra de quebrantamento. Você não pode mais querer viver sentindo-se como alguém espetacular, que sem você a obra não flui, que se você não estiver não vai ter louvor, que se você não estiver não vai ter mensagem, que nesse dia a coisa não vai acontecer dessa maneira, não vai acontecer daquela maneira, que se você não estiver vai ser um fracasso. Ei. Você está destruindo a tua vida, meu filhão. A sua vida espiritual está sendo destruída. E é por causa do teu eu. Deixa o grão de trigo cair na terra e morrer, tá bom? Deixa o grão de trigo cair na terra e morrer. Que Deus te abençoe neste momento, te guarde. Que Ele faça a luz da sua glória resplandecer sobre você e te dê muita paz, irmãos. Mas você precisa entender que não é a vida do Senhor que está faltando. É você que está impedindo com que a vida do Espírito irrompa essa casca.
Não é que a vida do Senhor não possa cobrir, por exemplo, a terra, mas sim que sua vida está sendo aprisionada por nós, entende? Não é que o Senhor não possa abençoar a igreja, mas sim que a vida do Senhor está tão confinada, muitas das vezes, dentro da gente, que ela não se manifesta. E quem pega a chave começa a ver o agir de Deus, o agiasmos de Deus também, o poder de Deus, a prosperidade de Deus, o fluir de Deus, a unção de Deus, as curas divinas. Ontem eu vi muita cura divina ontem na igreja. Por quê? Porque a gente busca, porque a gente jejua, pedindo para que Deus nos dê capacidade de vencermos a alma. Então, se o homem exterior, amado, se a alma permanecer intacta, nunca poderemos ser bênção para a igreja de Deus. Então você precisa quebrar esse homem exterior para que Deus possa usar a sua vida para abençoar outras. Que Deus te abençoe. Que Ele faça resplandecer, mais uma vez te digo, muita glória sobre a sua vida. E te dê a paz. Medite nessa passagem. Você que está nesse momento ouvindo assistindo esse áudio aqui pelo canal, comente aí, deixe uma mensagem de apoio para que nos sintamos úteis e assim possamos fazer outros áudios como esse para abençoar a tua vida. Para você que é inscrito no canal. Aqui quem vos fala é o pastor Fabiano Bispo, Ministério Ruach Elohim, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe. Graça e paz.